Boa tarde, gente. Como vocês pediram, estou fazendo aqui, montando para vocês um gabarito com um pouco de áudio para tirar algumas dúvidas para vocês. As questões 2 e 3 da página 131 e 132 são bastante simples. Elas estão pedindo para vocês, literalmente, no primeiro caso, dizer a quantidade de gametas de indivíduos produzidos pelo indivíduo Azão Azinho, Bzão Bzinho, Czão Czinho e Dzão Dzinho. Já sabe, é fácil, é só usar a fórmula do 2 elevado a n, onde n é o número de alelos heterozigotos. No caso aí são 4, então 2 elevado a 4 totaliza 16 gametas. Certo? Então 2 e 3 são basicamente a mesma pergunta, só que feita de forma diferente. A pergunta 4 é assim: explique quais são as circunstâncias em que dois genes obedecem à lei da segregação independente. Simples. Eles vão obedecer quando eles estão em pares de cromossomos diferentes. Não tem muito segredo. A 7 é aquela que vocês pediram para a gente fazer várias vezes no quadro, mas tudo bem. Você tem um cruzamento entre indivíduos com 4 características, Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, certo? Então você tem 4 características aí. Você tem o primeiro indivíduo totalmente dominante e o segundo indivíduo totalmente recessivo. Não precisa pensar muito, né? Quando você faz esse cruzamento, você tem 100% de heterozigotos. Então a sua geração parental vai ter 100% de heterozigotos. Então quando você cruza esses caras entre si, a gente chama de geração F1. Então você tem aí esses indivíduos heterozigotos cruzando entre si. No caso, a A está perguntando para a gente qual a quantidade ou qual a probabilidade de se obter indivíduos com 4 fenótipos dominantes. Para o cara ser dominante, ele vai ter que ter Azão Azão ou Azão Azinho. Ele vai ter que ser homozigoto dominante ou heterozigoto. Então, o que a gente faz? Faz a primeira lei de Mendel para o primeiro alelo e descobre que, ao fazer o cruzamento Azão Azinho com Azão Azinho, nós temos 3/4 de indivíduos com o fenótipo dominante. 3 deles têm o Azão. Então, simples. Como são 4 genes, 4 pares de genes, você vai fazer isso para o primeiro, para o segundo, para o terceiro. É a mesma coisa que dizer 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4, que dá um total de 81 sobre 256. Esse 256 aqui, a gente já pode descobrir ele antes, usando a mesma formulazinha do 2 elevado a n. Quando você observa quantos heterozigotos tem nesse cruzamento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 2 elevado a oitava é igual a 256. Esse número vai ser sempre o denominador da sua probabilidade, o denominador da sua fração. Em B, a gente tem que encontrar, em B, a gente tem que encontrar a quantidade de indivíduos que serão heterozigotos para todas as características. Azão Azinho, Bzão Bzinho, Czão Czinho e Dzão Dzinho. Mesma coisa, faz o cruzamento do primeiro, você descobre que você tem 2/4 de Azão Azinho. Então, como são 4 e são idênticos, você vai fazer 2/4 vezes 2/4 vezes 2/4 vezes 2/4, que simplificado dá 1 sobre 16. Tá joia? E o terceiro, você tem que encontrar todo mundo que fosse homozigoto recessivo para todas as características. Então aí você já fez, você descobre que isso é igual a 1/4 dos cruzamentos só. Então 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4, um total de 1 sobre 256, que você já tinha achado lá em cima antes. Nas questões propostas, o primeiro problema pergunta o seguinte: você tem 2 frutos. Um fruto, no qual você tem caule longo e frutos ovais, e outra planta você tem caule curto e frutos redondos. Você já sabe que caule longo é dominante, fruto redondo é dominante. Pediu-se para se tratar Azão para caule e Bzão para fruto. Perfeito? Então, seguindo o cruzamento dado, a sua planta vai ser caule longo, fruto oval. Cruzando com o caule curto, fruto redondo. Então você teria Azão Azão, Bzinho Bzinho, cruzando com Azinho Azinho, Bzão Bzão. Esse era o cruzamento. Em A está te perguntando qual a probabilidade de você ter uma planta Azinho Azinho, Bzinho Bzinho, isto é, caule curto e fruto oval. Em outras palavras, probabilidade 0, que 100% das plantas serão
heterozigotas para as duas características. Serão Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. 100% dessas plantas terão caule longo e frutos redondos. Em B, continuando a pergunta, eles querem a proporção. Se você não tem chance de acontecer nada, a proporção vai ser 0 ou nula, perfeito? O exercício 3 pede para você explicar a diferença entre os genes que estão segregando independentemente e os genes que estão ligados. Então, quem segrega independentemente significa dizer que cada alelo desse, cada Azão, Azinho, Bzão, Bzinho estará em cromossomos diferentes e que esses genes não interagem entre si. E no caso de estarem ligados, é que eles estão em linkage. Quer dizer o quê? Eles estão no mesmo par de cromossomos. Perfeito?